Hoje a gente vai entrevistar o laçador Laércio Silva, meu amigo, patrocinador da equipe do Laço, e a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, né, seu Laércio? Sim. Meu nome é Laércio Silva, tenho 61 anos de idade. Isso é uma história meia estranha, porque tentei achar o meu passado de parente meu que gostava de cavalos e eu não achei ninguém. Então eu suponho que o meu início com cavalo, eu passei a gostar bastante quando eu era guri, que eu era natural da Trindade, um bairro aqui de Florianópolis, e perto da minha casa tinha um pasto, e nesse pasto havia uns cavalos que eram da cavalaria, da polícia militar. E na época os cavalos mais antigos ficavam soltos nesse pasto. E meu pai gostava de uns gadinhos, umas criação e tal. E nesse meio tempo, o que eu fazia? Eu e mais dois colegas meus, gurizão, nós era aventureiros, nós ia pegar um pouco de milho, ia no pasto, pegava uns cavalos desses, passava uma corda na boca e saiu montando. Eu acho que o meu início do cavalo foi aí. E depois passei muito tempo sem montar, sem andar a cavalo, porque não tinha condições, e no bairro que eu morava não tinha cavalo, essas coisas. E daí para frente, meu pai era militar e a minha mãe era professora, era diretora de um colégio no Saco Grande. E em virtude disso tudo, meus pais resolveram como queriam fazer criação e tal, e a Trindade estava crescendo o bairro, ficando um bairro mais nobre, e meu pai gostava de criação, então nós passamos a morar no Saco Grande. E aí começou eu me envolver um pouco mais com o cavalo. Foi aí que eu comecei a minha vida no cavalo. Eu era muito apaixonado por a vida do laço. Eu via, eu me apaixonava. Então eu tinha um amigo meu, hoje é falecido, inclusive o filho dele laça hoje, que é o Fabiano Luzia, e o falecido pai dele, o seu Nelson, ele tinha uma F4000 e tinha um terreno atrás da casa dele, e ele cedeu para a gente fazer umas cocheiras, então cada um fez uma cocheira. E eu tinha comprado um cavalo chamado Thier. Então eles gostavam de laçar e eu comecei a andar com eles uma, duas ou três vezes. E antigamente não tinha esse negócio de vaca mecânica, nada, era só gado mesmo. E eu me lembro bem que eu ia umas duas vezes numa cancha, na Palhoça, perto da onde que é o pedágio hoje, e se eu não me engano, alguém falou para mim que quem fundou ali um CTG na época foi o seu falecido Andrino. E eu lacei umas duas ou três vezes lá, brinquei de laçar, tentando laçar. E ali, para mim, eu parei porque eu casei, aí com 23 anos eu casei, e eu passei a conviver com a minha esposa. E então o laço para mim não dava, porque o pessoal gostava muito de sair sexta, sábado e domingo para rodeio. E eu recém-casada, minha mulher não gostava disso, então eu abandonei. O que eu fiz? Como eu era apaixonado por cavalo, sempre fui, sempre ainda sou muito apaixonado por isso, então eu migrei por manga larga. Aí eu comecei a manga larga tal, fiquei no manga larga muitos anos, cavalgado. Eu sempre queria ter um melhor cavalo, um cavalo mais bonito, cavalo de pelo, essas coisas. E gastei muito dinheiro com esse negócio de cavalo manga larga. Aí, uns tempos pra cá, eu tinha 8 cocheiras no meu terreno lá em Cacupé, e comecei a vir para o Rio Vermelho, até então eu não conhecia o Rio Vermelho. Aí comecei a vir para o Rio Vermelho, os amigos meus convidaram para deixar um cavalo. Até eu deixava aqui no Rio Vermelho, no Della Justina, que é uma associação ali que eles montaram, e eu deixei meu cavalo ali. E eu abandonei as minhas cocheiras lá, e um dia eu resolvi desmanchar as cocheiras e fiquei definitivo no Rio Vermelho. E ali eu fiquei no Rio Vermelho e tal, depois eu passei para Vargem Grande, uma trabalharia ali que era do Valquim. Levei meu cavalo para lá. Aí eu fiquei ali e tal, e eu sempre fui apaixonado por laço, mas eu não tinha esse tempo, eu não tinha essa coisa por causa da minha esposa também. Aí fiquei naquela. Aí daqui a pouco nós estávamos sentados e começamos a conversar e resolvemos, de uma hora para outra, se reunir em 10 pessoas e resolvemos comprar uma vaca mecânica. Arrecadamos dinheiro cada um,
fizemos uma associação e compramos uma vaca mecânica e compramos uma moto. Aí nós tínhamos um terreno ali que era do Valtinho, que era alugado, e nós começamos a laçar. Ali eu comecei a laçar, brincar e tentar laçar, né? Porque eu nem sabia nada, eu saía todo enrolado e tal, aquele negócio todo, e assim fui indo. Aí, uma hora para outra, eu vi que a idade que eu já tinha, que eu já estava com 55 anos para mais, comecei a laçar. Aí eu abandonei e vi que isso aí não era para mim, então eu vou ficar numa manga larga, que era só cavalgada, lá para frente. Eu não tinha uma equitação boa também para laço, eu abandonei. Eu vendi meu cavalo, vendi a minha encilha. 3 dias depois que eu vendi meu cavalo, eu sentei no rancho lá e conversei com um amigo meu que estava lá, que ele domava cavalo e montava, que era o Bruno Melo. Aí eu disse, Bruno, realmente não deu para mim, era um sonho eu laçar e tal, mas não dava para mim. E resolvi abandonar e ficar só no manga larga. Aí, cara, o que aconteceu? Ele chegou pra mim e falou, cara, um cara chegou e disse que isso ia acontecer, que tu não tinha as capacidades, um velho querer laçar, uma idade dessa, não sei o que, não vai chegar a lugar nenhum. Aí quando eu ouvi isso, que ele falou isso pra mim, parece que foi uma injeção que ele me botou na veia. Aí eu fiquei bravo com isso e eu resolvi, não, agora eu vou mostrar para ele como eu sou capaz e tenho condições de laçar. Eu voltei no outro dia, comprei outro cavalo, comprei outra encilha e comecei a batalhar, treinar, fiz uma vaca parada para mim, ficava até 1 hora, 2 horas da manhã em casa, todo dia laçando, e dia e noite, laçando vaquinha. E comecei, aí peguei na época da pandemia, que não tinha rodeio, só tinha duelos. E que era bom o duelo porque era individual. Eu saía laçar, saía enrolado, eu pegava uma armada, ficava feliz da vida e tal. E assim eu fui indo. E eu via muita gente na beira da cerca falando que eu andava que nem um saco de batata. Mas aquilo tudo ali para mim entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Eu queria a minha felicidade, meu sonho estava dentro de uma cancha laçando. E eu me dediquei bastante mesmo, trocava de cavalo, aí aquele cavalo não me servia. E aí eu comecei a laçar e comecei a participar dos rodeios. Comecei a participar de rodeio e comecei a vaca mecânica, essas coisas, e aí comecei a ganhar uns treininhos e tal, e comecei. Aí fiz um curso com o Rafael Godinho, o primeiro curso meu foi com o Rafael, teve um aprendizadozinho e tal, foi no início, mas ajudou. E eu fui dedicando, me treinando, e queria treinar todo dia, pegava uma armada, ficava feliz da vida, tal, aquele negócio todo, e foi indo assim. E assim eu fui, e graças a Deus, hoje eu estou laçando um pouquinho mais. A minha vida do laço, depois que comecei a treinar um pouco mais, aí tal, comecei a ganhar algumas coisinhas. Então eu vou por sequência aqui. Esse aqui é um troféu que era de uma Copa, e o meu amigo Binho, Cobra d'Água, aí foi um campeão lá na dupla, nunca me esqueço. Eu tinha uma égua muito boa, uma gateada. Então esse foi o meu primeiro troféu e eu ganhei com o meu amigo Binho. Ok? Aí esse troféu aqui, isso aqui tem uma história boa. Essa aqui é uma história muito boa. E esse cara aqui que me deu a injeção para mim voltar a laçar e treinar, porque eu tinha desistido. Lá atrás eu falei que um cara tinha dito para mim que eu não ia chegar a lugar nenhum. Aí nós fomos na Copa, eu fui campeão, nós jogamos 6 armadas, eu peguei 3 e esse meu parceiro pegou 2. Nós classificamos e fomos para a final e nós dois ganhamos esse troféu. Esse cara aqui que foi campeão comigo, ele foi o cara que disse que eu não ia chegar aonde eu cheguei. Entendeu? Mas com a graça de Deus, eu tenho a agradecer a ele, que eu consegui continuar no laço, porque ele disse que eu não ia chegar a lugar nenhum e deu essa injeção de ânimo em mim. Depois, eu tenho esse aqui, no gado, aquilo lá foi vaca mecânica. Isso aqui foi no gado, foi uma festa de final do ano no meu CTG, a Querenciados da Ilha. Eu ganhei, eu e o Douglas. Depois eu fui na Palhoça, e ganhei uma Força C. Lá na Palhoça é muito disputado e eu ganhei esse troféuzinho, também na vaca mecânica. Aí esse aqui
Esse aqui eu ganhei aqui no Rio Vermelho, um cavalo chamado Belo. Eu comprar esse cavalo que eu lacei com esse troféu que eu ganhei, eu joguei 10 armadas a fio e peguei as 10. Aí eu comprei do meu amigo Cauê. Ele não me conhecia muito bem, eu quis comprar parcelado, ele ficou meio assim, mas não vendeu. Mas graças a Deus eu paguei o cavalo todo. E fui bem, fui campeão. E muita gente que achava que eu não chegava a lugar nenhum, eu provei e ganhei esse troféu aqui dentro do Rio Vermelho. E muita gente boa não conseguiu ele. Isso aqui é uma história boa também, no gado. Faz um ano atrás, no Malo. Nós tínhamos uma equipe, isso foi no jogo pelo João Bolão, eu lacei pelo João Bolão, um quarteto. O que aconteceu? Nós tínhamos 13 elementos só, faltava um. Aí um cara, nós convidamos, ele ficou meio assim para ir, não ir, para ir, não ir. E no fim, ele veio laçar com a gente, foi campeão com a gente. É o Matheus Fernandes, baita laçador. Só que nós, eu, ele, o Janga, o Kiko, nós fomos campeão no Malo, no quarteto. Esse aqui. Esse aqui foi no gado também. Aí eu já laçando veterano com 60 anos. Hoje eu estou com 61, passando para 62. Também foi um baita, deu uma recordação no gado. E esse aqui, um dos últimos que eu ganhei, foi aqui na Vargem Grande, o torneio do canhoto. E tem outros títulos que a gente ganha aí, laçadinha e treino, essas coisas. Aí não está aqui, mas está no coração. E ainda hoje estou laçando com 61 para 62 anos e provando para muita gente que é possível. E a idade é só ter força de vontade que a gente chega lá. Mas o meu sonho é um dia chegar a ganhar um treino nos Praianos, que é todas as quarta-feiras, já que já cheguei um pouco perto. Que é um prazer a gente ganhar um treino lá, que não tem valor nenhum, mas para mim é um valor muito significante. E o outro é eu ganhar uma individual em qualquer rodeio. Que o meu objetivo é ganhar um rodeio, ou uma individual e uma dupla. É o sonho de todo mundo, né? Ganhar um rodeio no gado. Então, se a pessoa se dedicar, se esforçar, ele vai chegar ao seu objetivo. Assim como eu fiz, eu acho que todo mundo faz. Com a idade que eu tenho, que eu cheguei aonde que eu cheguei, não foi por nada. Foi por mérito meu e por minha dedicação de tudo que eu fiz. Fiquei de madrugada às vezes, treinando, laçando vaca parada para poder chegar onde eu cheguei. Então eu acho assim, ó, é só o esforço da pessoa e dedicação. Aí ela chega em qualquer lugar. Porque isso aí nunca vem de graça. Algum objetivo pra gente, a gente tem que batalhar, senão não consegue chegar onde quer.